Ok, vamos voltar aqui. Então, vamos falar hoje da saúde que você terá amanhã, depende das escolhas que você faz hoje. Olha que coisa interessante. Seu corpo, ele não está contra você. Ele está apenas respondendo às mensagens que ele recebe todos os dias, ok? Deixa eu só ver. Aqui apresentando para os que chegaram agora. É, essa daqui, eu sou a Márcia Dominicini. Esse daqui é meu filho mais velho, Luiz Otávio, de 28 anos. E essa daqui é a Ana Laura, que acabou de completar 10 aninhos. Essa foto é recentinha aqui do Dia das Mães. Aqui. Vamos iniciar, então, falando do topo do pódio e a base invisível. O que vocês viram ontem no jogo decepcionou alguns, inspirou outros. Nada diferente do que nós trabalhamos aqui na mentoria e no método Vitalitar, que é o quê? A epigenética, a base, o estilo de vida, né? Muitas vezes a pessoa se preocupa com a questão do gol. Ah, só o gol é um atleta de elite. Não, é um atleta de elite que come comida de verdade, né? Que medita, que traz essas coisas boas, né, para a vida atual, sem industrializados, sem mesmo suplementos, né? Tudo da forma mais integral possível. Tudo da forma mais integral possível, íntegro, aquele leite natural integral, né? O mínimo de agrotóxicos possíveis, porque os países na Europa não aceitam muitos organismos geneticamente modificados, né? A modificação genética, transgênicos, e também preservam muito da tradição deles, né? Os orgânicos, o cultivo, não aceitam contaminantes, né? Igual a gente usa aqui alguns. A gente não pode citar nome, né? E tem essa situação. Então, mais orgânicos possíveis, sem contaminantes. Ok, Débora deu um feedback aqui que está tudo ótimo, obrigada. Todo mundo enxerga, gente, o gol do atleta de alto rendimento. Mas o nosso objetivo aqui, ele não é o esporte de elite, é o gol da vida real. O que estava por trás? Todo mundo falou mesmo de uma... Parecia que vinha uma inspiração. Nos 2 gols, o Haaland, ele veio e chutou. E fez o que ele foi para fazer. Né? Em momento algum, ele se sentiu abalado com aquelas brincadeiras e memes que foram feitas. Ele agiu com o Brasil com total respeito, né, pelo histórico que a gente tem de jogos, dos nossos atletas, né? Mas uma coisa que ele trabalha e nós vamos abordar aqui hoje é exatamente sobre meditação, manejo do estresse. Como que isso vai impactar no resultado que ele busca? Qual que era o resultado? São os gols? A vitória? Levar o time dele, né, a Noruega, para o final, para as finais? Bem, isso que nós vamos falar. Se você quer ter energia constante para trabalhar, viajar e brincar com os filhos, envelhecer com independência, gente, aqui tem uma questão muito importante. Eu já não quero mais ver só os filhos, eu quero ver os netos também, né? Quem mais? Quero receber os netos, quero ver os netos, quero brincar com eles. Né? Eu não quero que eles cheguem assim só para sentar no meu colo. Quero poder levar para passear, para viajar, né? Fazer um preparo gostoso, meu estilo de vida, fazer atividade física, levá-los comigo ou levá-las comigo, né? Pouca gente enxerga a fundação. A vitalidade diária não é sorte, é o resultado de um sistema invisível de hábitos em repetição. Então, aqui nós temos, ó, como se fosse um iceberg, né? Vamos imaginar aqui, olha, esse icebergzinho aqui, como se fosse essa flor. Você vê essa parte de cima, mas você não vê o que está para baixo da água, né?
Então, essa questão que nós vamos trabalhar, aprofundar aqui, e vai impactar na sua vida, na vida da sua família. Eu falo para mulheres, porque mulher tem um papel importantíssimo em levar a saúde para toda a família. A gente brinca que criança não vai ao supermercado. Quem compra aquele iogurte, né, de bichinho, aquele iogurte pintadinho, da propaganda, da marca tal, são os pais. Muitas vezes a criança não está indo ao supermercado, ela sequer sabe aquilo. E a gente acaba oferecendo, né, aquilo ali para a criança como se fosse um saudável. Né? Então, aqui nós vamos encontrar a verdadeira cura, né? O tema exatamente dessa aula, o projeto Vitalitar, o projeto Vitalidade, o nosso projeto de vida. O paradigma da epigenética. Você é o maestro da sua vida, você é o maestro do seu corpo. Você está aqui, deixa eu compartilhar com o pessoal que está aqui. Vamos ver quem mais. O pessoal entrar e acompanhar conosco. Então, o que é o maestro? É aquele que vai guiar. Exatamente aqui, ó. Exatamente qual que é a guia do nosso... para chegar numa harmonia do nosso corpo, do cérebro, da saúde externa, da saúde interna. Quanto tempo demora para essas doenças aparecerem realmente no nosso corpo, né? Então, seus genes, imagina aqui, seus genes é como um piano. Todos nós recebemos um teclado fixo, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um teclado. Eu sempre uso as canetinhas, né? Então, imagina que você tem aqui, ó, o piano, né? Então, ao nascer, você tem esse DNA, que você herdou da tua família, parte genética. Isso não modifica. Mas quem toca a música, quem controla o ambiente, né? Toda essa parte externa vai influenciar se você vai desenvolver esse gene para a doença ou se você vai deixar ele silenciado. E aí ele não vai desenvolver aquela doença que você tem uma predisposição genética. Entenderam isso daqui? Quais são esses fatores da epigenética? A alimentação, qualidade do sono, movimento e respiração. Ó, ele fala, gente, o Haaland faz o quê? Meditação. Você acha que ele sai para comemorar, tomando bebida, noitada, perdendo a noite de sono? Não, ele medita. Ele leva um bonsai para a área de treinamento, porque o ambiente molda quem nós somos. As pessoas que estão ao seu redor. Gestão das emoções e do estresse. Tem como, numa vida atual, não ter estresse? Não, você vai ter episódios, você vai ter situações de estresse. Mas como eu vou lidar com isso daqui? Eu vou fazer uma meditação? Eu vou fazer uma oração? Eu vou fazer uma yoga? O que eu vou fazer para aliviar? Respiração que eu quero ensinar para vocês. Então, já vamos interromper aqui, porque a Nutri entrega muito mais, né? Doutora Márcia aqui fala demais. Vamos lá. Respiração 4, 7, 8. Talvez no começo vocês não consigam fazer ela completa. Então, nós vamos inspirar em. Segura em 7. Solta em 8. Volta de novo. Inspira em 4, segura em 7, solta em 8. Isso é maravilhoso, vai dar uma resetada no seu cérebro, tá? Isso é muito interessante. Você pode fazer ao acordar, você pode fazer ao longo do dia, entre um paciente e outro, né? Depois de receber uma notícia muito estressante, o respirar, né? Da medicina tradicional chinesa, a gente fala ali 70% é da alimentação e a respiração 25%, né? E a respiração, a forma de respirar às vezes errada pela boca, ó,
A pessoa, muitas vezes, ela molda, a criança, ela deforma o rosto dela e os dentes por conta de uma respiração errada, que não filtra sequer o que entra aqui, ok? Exposição à luz e à água. O que o Haaland faz? Banho de sol todo dia cedo. Por que eu estou usando ele de exemplo? Porque, gente, é o desempenho da pessoa. É completamente diferente, né? O resultado que se colhe lá, o que vocês querem ter no futuro, depende do que a gente plantar hoje. Vamos começar a plantar hoje para a família de vocês. Exposição à água, carga de toxinas, e aí entra, gente, esses que eu falei com vocês, são os agrotóxicos, que eu não posso citar nomes aqui, mas grande parte deles já são proibidos fora do Brasil, ou são permitidos em pequena quantidade, ou não são permitidos em muitos países da Europa. Então, essa carga tóxica que a gente tem contato o tempo todo, da poluição, dos carros que você tem ali, dos contaminantes que você tem em produtos químicos, né? Então, as minhas gestantes, por exemplo, que eu acompanho, elas não têm contato com produto químico. Por quê? Porque ela pode inalar, ter contato com a pele, e isso passa via barreira placentária para o bebê. Isso vai determinar se o bebê ele vai desenvolver os obesógenos, que a gente chama. São esses fatores que vão desencadear, tá? Essa predisposição a criança se tornar obesa ou não no futuro. O paladar da criança já desenvolve ainda no ventre da mamãe, né? Olha que coisa linda isso daí, para a gente poder fazer e praticar na nossa vida, na nossa casa, no dia a dia com a nossa família. A conversa diária. Seus hábitos falam com seus genes. A ciência moderna da epigenética comprova o seu estilo de vida atua como um painel de controle mestre. Então, vamos lá. Você nasceu com aquele gene, lembra? Aquele gene para desenvolver Alzheimer, né? Só que, como ele tá on, ó, eu liguei ele, eu vim aqui e não dormi direito, eu fiquei estressada e tudo. O que acontece com esse gene? Ligado à inflamação crônica. Aí eu liguei ele para desenvolver esse Alzheimer. Entenderam? Então ele tá ligado. Ah, Márcia, mas eu liguei e agora eu resolvi desligar. Eu tirei aquilo que fazia mal e eu melhorei o meu estilo de vida, a minha alimentação, a minha respiração. Como que vai funcionar? Ótimo, ó. Respirou, melhorou, controlou esse estresse, diminuiu essa inflamação, os contaminantes, a bebida alcoólica, o cigarro, está com uma mente mais calma, se alimentando de forma natural, orgânica, mais saudável, menos industrializado? Ótimo. Então, pode ser que esse Alzheimer, ele venha a desenvolver, mesmo disparando esse gatilho, pode ser que daqui a uns anos ele venha a desenvolver, ou não. E se ele não desenvolver, ótimo. Eu vou continuar com ele aqui, mas ele não desenvolveu a doença. Eu dei pouco estímulo para ele aqui. Só que aqui, o que nós vamos trabalhar? A quantidade do estímulo que é dada, né? Geralmente você começa com esses hábitos porque você herda da sua família. Então, muitas vezes não é a genética em si que pesa, mas um estilo de vida que você trouxe dessa sua família. E você continua repetindo os hábitos alimentares, os hábitos de bebida, os hábitos da não prática da atividade física, tá? E quando esse botãozinho aqui ele está desligado, ele está silenciando esse gene ligado à inflamação crônica, aquela doença que toda a sua família tem predisposição, mas que você não vai desenvolver. Por quê? Porque ele está off, porque ele está desligado. Por isso que ele está no verdinho aqui. Se ele tivesse no laranjinha, ele tinha ativado, e aí eu poderia desenvolver essa doença. Lembrando, doenças crônicas não transmissíveis, elas vão funcionar de quanto em quanto tempo? Depende, pode ser daqui a 10 anos, a 15 anos. Uma doença hepática gordurosa não alcoólica pode levar 10 anos para evoluir para uma cirrose não alcoólica. Isso é comum, acontece, tá? Então,
Essa comunicação biológica, ela não é um evento isolado. É uma conversa que acontece todos os dias. É o que eu falo. Aquele leite que você tomou todos os dias, aquele pão que você comeu todos os dias, a manteiga que você usou todos os dias, o refrigerante que antigamente a gente tomava uma vez por semana, ou só quando tinha um aniversário, e hoje em dia custa mais barato às vezes que uma fruta, e tá lá na geladeira de todo mundo diariamente, né? Então, a cada refeição e a cada noite de sono, você tem essa escolha, você pode fazer essa escolha, ok? Escolha para você, para sua família, para todos, todos. Ó, vamos colocar aqui para o restante do pessoal, vamos chamar mais pessoas aqui para virem para a nossa live. O ponto de convergência histórica. Então, pouquíssimos unem essas duas visões, mas elas apontam para a mesma direção. Se vocês veem aqui, a mesma verdade, tá? A ciência moderna, a epigenética, e a sabedoria milenar, medicina tradicional chinesa. Aqui, na ciência moderna, o que a gente tem? Exames que vão comprovar que você tem essa alteração ambiental, que isso vai impactar na sua vida, tá? E na medicina tradicional chinesa, observou clinicamente há milhares de anos que os nossos hábitos fortalecem essa nossa situação, né? Então, o estilo de vida dita a sua biologia. Se você vai desenvolver essa doença inflamatória ou não, seja ela intestinal, doença autoimune, autoimunidade, ok? A raiz da vitalidade, né? Aqui a gente tem o baço na medicina tradicional chinesa. O elemento que nutre o baço, o estômago, é o elemento terra, tá? Ele é o centro da saúde. A sua função primária é a transformação e a nutrição. É converter o alimento em energia. Será que a gente está fazendo isso nos dias atuais? A raiz é enfraquecida. Quando o baço perde a capacidade de transformação, a energia vital cai. Ah, Márcia, mas carboidrato e eu estou comendo doce. Quando a gente fala doce na medicina tradicional chinesa, doce da sua vontade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do doce da natureza. Se você está sentindo compulsão por doce, você pode estar com fungo, com vermes, com parasitas. E aí nós vamos trabalhar a desparasitação aí, ó. Para quem entrar nesse método, nós vamos trabalhar com a desparasitação nesse mês de julho. Começa no dia 14 do 7 agora, tá? Os galhos doentes são um sintoma. Cansaço crônico. Aí, quando você começa a ver isso, depois de 10, 15 anos, esse cansaço crônico, essa mente confusa, esse brain fog, né? Essa névoa mental, essa compulsão por doces, fezes amolecidas, retenção de líquido, sensação de peso e inchaço. O que está desnutrido? O elemento terra. E esse elemento terra vem de onde? Da mandioca, do inhame, do cará, dos elementos doces da natureza, ok? O fogo digestivo, gente, a energia, ela nasce na digestão. A digestão humana é como uma panela no fogo. Ela precisa de calor para funcionar. Imagina que você pegou uma água e nessa água você coloca aqui água gelada e você coloca para dentro do corpo. O que vai acontecer? O seu corpo ele precisa chegar essa água e esse alimento na temperatura do seu corpo, para quê? Para que ele consiga iniciar esse processo de digestão. Então, se você faz isso o tempo todo, o fogo é apagado, né? Há uma estagnação. Consequentemente, você também não absorve os nutrientes da forma correta que você deveria, tá? E o açúcar também, tanto o gelo quanto o açúcar, vai fazer a mesma coisa, tá? Não é um açúcar que seu corpo reconhece, refinado, vai dar pico de insulina. E isso nós vamos falar também no final com vocês, porque a gente trabalha isso, se eu não me engano, na terceira mentoria, né, do método Vitalitar, a gente trabalha essa questão do índice glicêmico. Foi trabalhado na sexta-feira agora com um dos grupos. O fogo forte, ele tem essa transformação aí eficiente, ok? Quem aqui
né, que faz pelo menos 3 coisas, né, da coluna esquerda diariamente. Vamos lá. O termostato da vitalidade, né? Vamos lá, excesso de alimentos gelados e refrigerantes. Ou muito açúcar refinado. Adiciona açúcar. Ou come um chocolate com muito açúcar. Comer correndo ou pular refeições. Dormir tarde consistentemente. Então, aqui a gente não fala de um dia que você passou a noite no hospital acompanhando alguém. Não, a gente está falando daquela consistência de dormir todos os dias tarde, alimentação todos os dias de forma errada, excesso de preocupação e trabalho, esgotamento mental. O que fortalece o baço? O calor, que nutre aqui o nosso organismo. Comida morna, caldos nutritivos, legumes cozidos, como eu falei com vocês, doces da natureza, batata, mandioca, abóbora, batata doce, grãos quentes, aveia, painço, arroz integral, feijão. Temperos que aquecem. Ah, isso daqui é ótimo, olha. Claro que tem as individualidades. Quem tem hipertensão, algum outro problema de saúde. Canela, gengibre e chás. A mastigação lenta, rotina e sono reparador. E o manejo do estresse, como eu disse para vocês, né? Anatomia do cansaço, o ciclo vicioso. Então vamos lá, nada vem da noite para o dia, como eu falei com vocês. Você não está cansada por preguiça. Você está presa em um loop biológico de inflamação. Então vamos lá, vamos para esse primeiro aqui, ó, o cinza. Má alimentação, frio, açúcar. Você vai fazer o quê? Vai enfraquecer esse baço. Então você apaga esse fogo. E aqui, gente, é a sinalização para a formação de células sanguíneas do nosso corpo, é onde ocorre a renovação das células do nosso corpo. É formada na medula óssea, mas ela depende disso daqui, tá? Intestino inflamado, má absorção. Gente, o intestino inflamado é o que vocês mais estão ouvindo hoje em dia. A disbiose. Então, nós vamos falar aqui, dentro do método Vitalidade, eubiose, dessa saúde, ok? Menos produção de energia, cérebro em alerta, busca energia rápida, mais compulsão por açúcar, mais inflamação gerada, má alimentação, frio, açúcar, mais vontade, mais compulsão. E você fica nesse ciclo vicioso aqui, olha. Então, vamos lá. O que o Haaland faz? De estilo de vida, meditação do manejo do estresse. O que ele faz para ter o desempenho? Meditação. Por quê? Eu vou chegar lá, tem... Quantas pessoas são, gente? Não sei quantas mil pessoas no estádio gritando ali, horrores, né? Então, a gente tem um disjuntor, né? Esse disjuntor que eu apresento para vocês é o método Vitalitar. Ele não existe um único suplemento no mundo, nem para o Haaland, que não usa esses suplementos, e nem para nós, capaz de substituir o poder dessa roda girando em harmonia, como eu apresento aqui para vocês. Então, o método Vitalitar, ele vem de uma alimentação de verdade, alimentação consciente, um sono reparador, hidratação estratégica nos intervalos, movimento diário, saúde do intestino, gestão da mente, é o que eu falei, o manejo do estresse, um propósito claro e o contato com a natureza. Em muitos casos que a gente trabalha, é necessário pedir para a pessoa o quê? Um aterramento. Às vezes a cabeça está tão agitada, a mente está tão agitada, está tudo aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, que a gente pede o quê? Tira o calçado, pisa na terra. Faz essa ligação que a gente tem que fazer, né, por natureza. Então, isso daqui também impacta. A bifurcação epigenética, pequenas escolhas diárias. Gente, muitas vezes minhas pacientes vêm aqui para tentar engravidar e elas falam o seguinte: Márcia, eu não consegui seguir 100%. E a gente sabe que não faz 100%, né? Raros atletas, né, como o Haaland que a gente está citando aqui, né, que foi a nossa inspiração aqui para aprofundar um pouco mais nesse estilo de vida, na epigenética, raros atletas, que quando não são mais atletas, voltam aos hábitos
sem tanta disciplina, vamos dizer assim, né? Sejam eles da família, o que for. Então, aqui a gente tem uma bifurcação. As pequenas escolhas diárias, ó, minhas pacientes vêm aqui para engravidar, mas eu não fiz 80%, não fiz 100%, mas fez 80%. Ela foi fazendo escolhas diárias, ela foi fazendo hábitos consistentes, ela foi reparando o dano celular, né? Silenciado, por quê? Tá lá no silêncio, tá causando dano, tá causando dano. Daqui a pouco, o que que acontece? A doença vem, como eu falei com vocês. Daqui a 7, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai começar a ver os sintomas do Alzheimer, do diabetes, ok? Então, ela chega aqui e ela fala, Márcia, eu engravidei. Como é que eu engravidei se eu não fiz 100%? Essa paciente engravidou, por quê? Porque para se manter a gente trata o intestino primeiro, né? Muda o estilo de vida, a alimentação, muitas vezes retira o que inflama. E aí, a imunidade da mulher, ela tem que estar boa para sustentar uma gestação. Não é tão simples assim, tá? Igual antigamente se achava que a imunidade da mulher tinha que estar ruim para ela não expulsar a placenta com o feto. Hoje em dia a gente sabe que não, que uma mulher até engravidar, mas se ela não tiver com a imunidade boa, ela não sustenta essa gestação, tá? Com isso, energia contínua, 1% que você melhorar no seu fígado vai reverberar, vai espalhar para 1% de todas as células do seu corpo. E até que você recupere os 70, 80, 90% de melhoria de energia do seu corpo. Longevidade com qualidade de vida. E agora, o agora, se você não escolher esse caminho do método Vitalitar, esse caminho em que eu vou dar as mãos para vocês, gente, vai ter um slide para vocês no final, uma promoção maravilhosa para as 10 primeiras que entrarem também, tá? Mas também não é para todo mundo, não. Fica aí no final para saber. Hábitos ruins, você vai no piloto automático. Aquilo que a sua família fazia, você continua fazendo, aquela bebida, aquele cigarro, né? Aquele sono tardio, tela o tempo todo até na hora de dormir, aquela mente agitada. Inflamação é ativada e a doença vem para vocês aqui, né? Doença e o envelhecimento. Então, gente, a genética, ela carrega a arma, o estilo de vida puxa ou não o gatilho. Há milhares de anos, a medicina tradicional chinesa já ensinava que cada refeição, cada noite de sono e cada emoção fortalecem ou enfraquecem o nosso organismo. Porque a gente tem cada elemento que nutre a nossa alegria, a nossa tristeza, o recolhimento, o yin, que o pico dele ali no elemento água, agora no inverno que a gente está, né? E é um elemento que tende à deficiência, sempre tende à deficiência, tá? Hoje, a epigenética mostra, através da ciência de ponta, né, exatamente aquilo que a observação clínica milenar já havia percebido. O poder sempre esteve em suas mãos. Então, vocês aqui, principalmente mulheres, com essa oportunidade de quê? De mudarem a vida, a saúde, a vida de vocês e da família de vocês. Então, vou passar para vocês agora. Tem um slide no final, um checklist que eu deixei para vocês no final. Quem quiser fazer anotação, e nós vamos abrir para perguntas. A jornada da mentoria Vitalitar, aqui é mentoria, não é um curso gravado, tá? São 2 meses de acompanhamento para construir saúde de forma consistente. Você não estará sozinha. Vai fazer parte de um grupo VIP para dúvidas e suporte diário, tá? A gente conversa ali entre a gente, vocês vão ter acesso direto a mim durante esses 2 meses, tá? E materiais de apoio, estratégias práticas, como os slides, os desafios semanais que a gente propõe e os puxões de orelha que a Nutri também oferece ali, tá? No mês 1, a gente vai ter 4 encontros ao vivo semanais, um por semana, via Google Meet. E no mês 2, 2 encontros quinzenais, tá? As gravações ficam disponíveis, caso não possa entrar ao vivo.
Nosso encontro varia aí de 1h30 a 2 horas, depende muito de um grupo para o outro, é a nossa variação, ok? Agora eu quero falar para vocês alinhamento aqui, ó. Essa jornada é para você? Vamos para essa pergunta. Para quem não é? Gente, para quem quer colecionar conteúdo aleatório na internet, quem quer fórmula mágica, atalhos impossíveis, né? Não é para você. Quem quer viver dependendo de farmácia, de remédios, isso daqui, essa mentoria não é para você. Para você. Quem acredita que a saúde pode esperar até os sintomas piorarem, não é para você também, tá? Aqui a gente seleciona, e por isso eu reservei para vocês uma condição especial para as 10 primeiras que entrarem, tá? Para quem é? Mulheres que querem assumir o controle biológico da própria saúde, tá? Quem deseja recuperar energia, vitalidade e autoestima reais. Além do que, mulheres que entendem que a prevenção vale muito mais do que a remediação. Então, aqui nós vamos dar as mãos. Não é lugar de julgar lá nos grupos, é lugar de acolher. A dúvida de uma pode ser a de outra. E eu falo que, assim, nesse ponto, é maravilhoso, porque os grupos, eles se unem. Aquelas que querem engravidar, aquelas que já estão na perimenopausa e na menopausa, já estão com sintomas ali do climatério, né? E vamos ver se o nosso próximo grupo de mentoria, qual que vai ser. Então, ofereço para vocês, se você acha que isso aqui faz sentido para você, se você quer assumir esse controle da sua saúde, né? Esse controle biológico, prevenir doenças crônicas não transmissíveis, ter longevidade, se sentir bem naquela roupa, mas começando pelo tratamento intestinal, porque nós vamos fazer a desparasitação esse mês, como eu falei com vocês, tá? Nesse grupo nós vamos ter a desparasitação. A minha missão, gente, é ajudar vocês, mulheres, a assumirem o protagonismo da própria saúde antes que a doença apareça. Então, nós não vamos aqui tratar a hipertensão num grupo de mentoria. Nós vamos para aquela pessoa que tem um histórico familiar e que não quer desenvolver aquele câncer, que não quer desenvolver aquele lipedema, aquela mulher que não quer desenvolver a infertilidade, ter que tirar os órgãos da endometriose, da adenomiose, né? Isso daqui, nós vamos prevenir. Ah, Márcia, mas eu já tenho. Dá para silenciar? Dá, na mentoria. Mas isso daqui não é... A mentoria, ela é em um grupo. Ela não é para uma pessoa individual, tá? Vocês vão ter mais surpresas aí no final que eu vou disponibilizar para vocês. A desparasitação e tem mais coisa. Então, eu acredito que na autonomia, né, a saúde, ela não deve ser construída apenas quando surge um diagnóstico, porque aí talvez seja tarde demais. Aí aquela pessoa que às vezes você vê com câncer, às vezes já avançado, metástase, o médico abriu, fechou, fez um tratamento e não conseguiu salvar, né, a tempo. Por quê? Porque os órgãos já estavam deteriorados, com o passar dos anos da constância e da repetição. Eu acredito na autonomia e na prevenção. Acredito que toda mulher merece acordar com disposição plena, né? Meu compromisso é oferecer conhecimento e acompanhamento clínico estruturado para vocês. Então, é um método com começo, com meio e com fim, que tem resultado. A gente fala que é começo e meio, meio e meio, né? Que continua. E aí você pode progredir, pode continuar, tá? Mas essa mentoria são 6 encontros aqui ao vivo, fora todo o suporte ali via WhatsApp comigo, a participação direta comigo, tá? Então, aqui tá o desafio Vitalitar, que é para os seus próximos 7 dias. Esse aqui, se você quiser printar, quiser salvar, ou se vocês quiserem que eu mande depois, eu mando, tá? Haja como maestro da sua biologia por apenas uma semana. Observe como o seu corpo responde. Gente, eu estou pedindo aqui para você, mulher, uma semana. Uma semana. Com o quê? Descanso. Dormir antes das 10h30. Aí eu vou desligar o celular às 10h30 e eu vou dormir. Não. Celular, a tela azul, a TV, pelo menos 1 hora antes, tá? Ou mais cedo que o habitual. Mas se eu durmo 1 hora da manhã, começa a dormir à meia-noite. Vamos reduzindo isso.
Ah, eu não consigo, porque você acorda tarde. Então vamos acordar cedo, porque esse sono vai vir, né? Ai, não consigo. Isso que vocês vão ter de suporte. Porque, ai, Márcia, eu não consigo descansar, eu estou muito agitada e tudo. Então nós vamos arrumar a respiração 4, 7, 8. Gente, vocês têm várias coisas para fazer. Olha, respiração 4, 7, 8 você pode fazer. Desligar as telas 1 hora antes. Começar a diminuir as luzes de casa, né? O exercício de respiração, oração ou meditação. Tem meditação guiada aqui no YouTube para vocês, tá? O fogo digestivo. Evitar líquidos gelados durante todo o dia, mas principalmente líquido durante as refeições, tá? Nutrição, comer comida de verdade, mastigando devagar. Eu brinco que não tem um liquidificador aqui no estômago, né? Ninguém tem. A única digestão mecânica, rasgar, triturar, é na boca. Se você não faz isso, como é que vai sair? Como é que vai absorver? Como é que vai digerir? Aí começa só a digestão química, né? Amilase, protease, lipase, os sais biliares, né? E aí tem algumas questões que a gente não consegue, por exemplo, dar sais biliares, porque afeta e piora ainda mais a situação do intestino desse paciente, tá? Então a gente dá só a lipase quando há uma retirada da vesícula, por exemplo. O que acontece muito. Vou explicar para vocês o que acontece agora de extra. A gente tem um tempinho, ainda não deu 1 hora. O que acontece de extra aqui? Ó, a gente tem essa água aqui, ó. O fígado joga na vesícula a gordura. E a gordura, ela sai, tá? Quando você começa a fazer dieta, e aí o seu corpo vai produzindo aquela gordura e não tem mais o detergente para quebrar aquilo ali. Começa a formar cristais na vesícula. E esses cristais, quando começa a entupir, gera dor. Você come gordura, não tem mais aquele detergente para jogar lá. Essa água vai ficando turva, esse cristal vai formando, até que você tem que tirar essa vesícula. Por isso que em emagrecimentos rápidos, como ocorre tanto para quem faz cirurgia bariátrica, né, cirurgia metabólica, que a gente chama hoje em dia, quanto para quem está usando análogos de GLP-1, as canetinhas, ocorre essa situação. Logo depois tem que tirar a vesícula. Se essa pedrinha sai, ela pode causar também uma pancreatite aguda. Bem, então aqui que eu vou pedir comida de verdade por 1 semana, mulheres. 1 semana você vai fazer comida de verdade. Aí o industrializado, deixa lá, ele durou 1 semana, ele vai durar 1 mês, 1 ano, enlatado dura 2, 3, 5, tá? Fluxo, beber água suficiente ao longo do dia, longe das refeições principais. 30 minutos antes ou 1 hora depois. E a sinergia. Aqui, quem já faz atividade física, manter. E quem não faz, pelo menos caminhada 20 minutos por dia, um aterramento, uma respiração, que vai dar certinho. Vou mandar o slide depois para vocês. E agora vem o momento esperado, se fez sentido para você, que é o investimento na sua vitalidade, né? A mentoria Vitalitar, com esses 6 encontros, tá? Esses 2 meses comigo, fora o grupo do WhatsApp, 697 à vista, ou parcelado em até 12 vezes, e também está disponível via boleto. Tá aqui o link da inscrição, eu vou deixar para vocês no grupo, tá? E o bônus é o cardápio de julho, tá, gente? Do meu método Vitalitar, que é o método gravado que tem. Todo mês elas recebem um cardápio baseado nos 5 elementos da dietoterapia chinesa, da medicina tradicional chinesa, tá? Mas atenção, porque só vai estar disponível para as primeiras 10 vagas preenchidas. Tanto o valor quanto o bônus. E a desparasitação. Todo o acompanhamento da desparasitação também vai ser feito. Então, nós vamos ver aqui, ó. Hoje é dia 6. A desparasitação inicia no dia 14, tá? Nós temos 1 semana para preparar, para dar esse passo aí em direção à saúde e à vitalidade. Se fez sentido para vocês, aqui. Aqui tem alguns contatos das redes sociais, do Instagram, do TikTok,
tá? E também aqui do WhatsApp para vocês, quem quiser entrar em contato. Agradeço a atenção imensamente, a presença de vocês. E vamos para perguntas, como foi prometido, né? Vamos para as perguntas, comentários, vamos lá. Débora, tudo tranquilo? Boa noite. Odete, boa noite, Daniela, tudo bem? A Jana. Gente, vou deixar o link aqui para vocês e seu link, deixa eu colocar aqui. Não, cliquei no errado aqui, ó. Que aula incrível, obrigada, minha linda. Obrigada. Deixa eu disponibilizar para vocês aqui o link, se fez sentido para você, né? Para estar fazendo a sua inscrição da mentoria Vitalitar, esse daqui. Vamos encerrar a transmissão desse daqui, voltar para a tela principal e abrir para perguntas, caso tenha perguntas aí. Se quiserem fazer aqui pelo chat. Se fez sentido, o estilo de vida saudável, que é tudo. Mas muitas vezes a pessoa não quer, né, gente? Muitas vezes a pessoa quer o que é fácil, é o remédio. E não é essa a situação nossa aqui, não é o que a gente busca, não é o que a gente oferece, né? Então, hoje, vocês chegaram acreditando que talvez a genética fosse o responsável pelos seus sintomas. Agora vocês sabem que todos os dias tem oportunidade de escrever uma nova história para a própria saúde de vocês. Fez sentido, né, Jana? Ai, obrigada. Então, né? Então, gente, essa, na minha opinião, né, a genética ela carrega a arma, mas quem dispara essa arma, né? Quem aperta o gatilho é o seu estilo de vida, é a sua situação atual, né? O que eu alimento, o que eu respiro, o que eu como, a temperatura do que eu como, o manejo do estresse, o meu sono. E quando eu falo de manejo do estresse, mais uma vez, para finalizar, aqui, tá? Não é de crença de cada um. Pode ser uma oração, pode ser uma meditação, pode ser simplesmente uma respiração. Ou uma atividade mais tranquila, como a yoga, tá bom? Então, cada copo de água, gente, cada noite bem dormida, cada refeição preparada com consciência e cada passo que você dá em direção à sua saúde é uma mensagem que envia às suas células. Como eu falei, você vai melhorar 1% no fígado, você vai melhorar 1% em todas as suas células. Você estava em 50%, você melhorou 2% no intestino, você vai melhorar 2% em todas as suas células, tá? A pergunta é: que mensagem você quer que o seu corpo receba a partir de hoje? Então, a gente volta a interagir lá no grupo do WhatsApp. Obrigada pela atenção. Um beijo da Nutri e os materiais vão estar disponíveis lá também, viu? Ah, Seiloca, é da nossa mentoria. Obrigada pela presença, lindona. Obrigada, viu? A gente volta a se falar lá pelo grupo do WhatsApp. Obrigada pela participação de todas vocês, viu? Um beijo!